Olá, turma do sétimo ano, boa tarde, como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Feliz terça-feira para todo mundo. Hoje nós vamos estudar em ciência os moluscos. Então, moluscos é um filo, não é, dos invertebrados que a gente está estudando junto, né? No nosso livro ele é junto com o capítulo anterior que a gente viu sobre anelídeos, não é? Então, os moluscos e os anelídeos estão juntos no nosso capítulo, mas tenham em mente que esses dois filos estão juntos no mesmo capítulo para economizar espaço, não é? Então, na verdade, eles não têm muita coisa a ver não, certo? Eles não têm muita coisa a ver mesmo. Os moluscos são os moluscos, os anelídeos são os anelídeos. Então, galera, para começo de conversa, a gente, como vocês sabem, a gente está estudando os invertebrados. Até agora, a gente ainda está com os invertebrados. E os moluscos, galera, são o segundo maior filo dos invertebrados. O segundo maior. Ele só perde para os artrópodes, somente para os artrópodes, ok? Então, são muitos animais nesse filo, são muitas formas de vida. E hoje a gente vai ver algumas delas, que são muito interessantes, inclusive para a culinária, né? A gente conhece esses seres mais pela culinária, porque a gente costuma se alimentar, não é? A gente, né? Algumas pessoas, né? Costumam se alimentar de moluscos. Então, vamos começar. A primeira coisa, galera, sabe aquela característica que todos os moluscos têm em comum? Pois é, a característica que todos os moluscos têm em comum é o corpo mole. Olha, galera, os moluscos eles têm um corpo muito flexível, muito mole mesmo e muito escorregadio. E essa é uma característica que vale para todos, ok? E a maioria vive em ambientes marinhos. Pois é, mas não existem só moluscos de ambientes marinhos, também existem moluscos que vivem na água doce e são de vida livre. A maioria são de vida livre. Na verdade, gente, a tia Sângela nem conhece um molusco que seja um parasita. Na verdade, eu conheço muitos parasitas que parasitam moluscos, mas moluscos que são parasitas, não sei, mas muito provavelmente existe, né, segundo o nosso livro. E uma coisa bem interessante de falar sobre eles é que eles possuem sistema digestório completo. Bom, a gente sempre vê, cada terça-feira a gente vê um filo, né? A gente vê animais mais evoluídos. E os moluscos, eles são muito evoluídos, principalmente por causa disso. Eles têm sistema digestório completo, com boca, intestino e ânus. Existe um orifício por onde entra o seu alimento e por onde sai, e existe um local onde essa transformação acontece, ok, galera? E isso significa que o sistema digestório deles é completo, ok? Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Outra coisa muito importante de falar sobre os moluscos, galera, é que eles andam devagarzinho, né? Eles são muito lentos. E vocês talvez já saibam dessa informação através dos desenhos animados, não é? Sempre tem uma lesma ou um caramujo que anda muito devagar. Então, essa é uma característica desses animais também, mas essa característica de lentidão não pertence a todos os moluscos, não, ok? Ok. Outra coisa muito interessante de falar, galera, é a ocorrência de conchas ou válvulas. Então, como vocês sabem, alguns moluscos possuem conchas. E como a gente vai ver daqui a pouco também. E alguns possuem válvulas, galera. Válvulas é como se fossem aquelas conchas, só que são as conchas um pouco mais retinhas, certo? Que elas existem, por exemplo, nas ostras. Quem comeu ostras, né, vai lembrar dessa estrutura. São conchas bem retinhas. E se eles possuem apenas uma conchinha dessa, né, uma válvula, na verdade. Válvula é diferente de concha. Se eles possuem apenas uma válvula, eles são chamados de univalve. E se eles possuem duas válvulas, eles são chamados de bivalves. Que é o que acontece com a ostra, ok? Então, essas são as características que nos fazem lembrar, assim, a primeiro momento, assim que a gente fala nesse nome, moluscos, não é? E agora vamos falar um pouco sobre a estrutura desses animais. Uma
em comum a estrutura de todos esses animais é que eles possuem 3 estruturas de certeza eles têm que ter essas 3 estruturas. A primeira, a cabeça. Esses animais eles possuem cabeça e a cabeça desses animais é onde se encontra todo o sistema sensorial, é onde estão os sensores desses animais, ok? Ou seja, o órgão dos sentidos, visão, alguns não possuem visão, mas têm órgãos sensoriais que conseguem localizar muito bem esses animais, então eles ficam todos na cabeça. E a massa visceral, que é a segunda estrutura. E na massa visceral, galera, é onde se encontram as vias respiratórias, né, por onde esses animais respiram, o sistema excretor, não é, por onde saem alguns líquidos do corpo, e o sistema reprodutor e circulatório. Com relação a essas estruturas, galera, é muito importante que vocês saibam que não é igual para todos os moluscos. Vocês vão ver que podem ser muito diferentes. Por exemplo, vamos voltar aqui um pouco para a cabeça. A cabeça, galera, é uma estrutura que é comum, né, a todos os moluscos, mas, na verdade, isso não é bem verdade. Por quê? Porque a ostra, por exemplo, galera, ela não tem cabeça. Então, ela é comum à maioria, a grande maioria. Alguns não possuem. E outra coisa, com relação à massa visceral, né, onde se encontram as estruturas respiratórias, é muito importante lembrar, né, é muito importante dar esse recado para vocês que o sistema respiratório dos moluscos pode ser muito diferente. Alguns possuem 2 formas de respiração, a pulmonar, ou seja, eles podem respirar ar, né, oxigênio, e também a respiração branquial. E alguns, além dessas 2 formas de respiração, eles ainda têm a respiração cutânea, ou seja, a respiração através da pele. Ok? E o sistema circulatório, outra coisa muito importante de se falar. Alguns moluscos, galera, possuem sistema circulatório aberto e outros possuem sistema circulatório fechado. O que significa isso? Um sistema circulatório aberto, galera, em um animal, significa que o sangue desse animal, né, não corre pelas veias, não tem veias, não está retido nas veias, como é o nosso caso, por exemplo. E um sistema circulatório fechado é o contrário, é quando o sangue, né, percorre por veias, por meio de veias no corpo do animal, ok? E agora sobre os pés. Sobre os pés não tem muita coisa o que falar, né? Toda vida que a gente fala de pés, a gente sabe que é com relação à locomoção. Exatamente isso, os pés nesses animais servem para se locomoverem. Mas da mesma forma, não existem todos os animais, a grande maioria. É tão grande maioria que a gente chega até a generalizar, ok? Agora vamos falar das classes dos moluscos. Com relação às classes desses animais, galera, eles se dividem em 5 classes básicas, mas nós conhecemos bem mesmo, né, apenas essas 3 últimas. As 2 primeiras a gente não conhece muito bem, né? A gente não escuta muito falar, ok? E vamos lá falar delas. Os anfíneos. Os anfíneos, galera, eles vivem no fundo dos oceanos, exatamente no fundo. É por isso que eles não são tão conhecidos. Os anfíneos, eles realmente não são muito conhecidos, não têm muita fama, justamente porque eles vivem muito escondidos. Eles vivem apenas no fundo do mar. E eles se alimentam de algas e eles têm pés bem desenvolvidos. Então, eles possuem pés, estruturas de locomoção bem desenvolvidos, mas eles ficam apenas no fundo do mar, ok? Agora, os escafópodes. Os escafópodes, galera, eles vivem enterrados no fundo do mar, certo? Em grandes profundidades eles estão enterrados. Então, é justamente por isso, né, faz sentido a gente não conhecer esses animais, a gente não tem muito conhecimento deles. E eles possuem conchas tubulares, eles têm um tipo de concha que é muito peculiar. É uma concha que é tubular, ou seja, aparenta ser um cilindro e é um pouco curva nas pontas, tem uma curvatura nas pontas, ok? Então, esses 2 animais, né, por viverem em grandes profundidades, a gente não conhece muito bem. Agora, esses 3 últimos aqui a gente já conhece bem, não é? Nós vamos ver agora um pouco mais sobre eles, um pouco além do que a gente já sabe. Primeiro, vamos
para os gastrópodes. Os gastrópodes, galera, primeiro vamos pensar nesse nome. Gastrópodes. O que será que esse nome remete? O que será que ele significa? Bom, vamos pensar. Gastro. O que significa isso, galera? Gastro. Gastro significa qualquer coisa que remete a estômago, a intestino. E podes. Toda vez que vocês encontrarem essa estrutura em alguma palavra, podes, significa pés. Então, intestino, pés. Que sentido isso faz? Na verdade, galera, o nome desses animais é dessa forma porque o estômago, o intestino desses animais é ligado aos pés, é perto dos pés. Por isso que eles são chamados de gastrópodes. E alguns exemplos aqui, né, são o caracol, o caramujo, a lesma, são animais que a gente conhece muito bem, não é? Essa característica de lentidão é mais específico dos gastrópodes, ok? De não conseguir se locomover com muita velocidade. E é muito interessante falar sobre a estrutura dele, né? Como vocês já sabem, o estômago é perto dos pés. Eles possuem essa concha, né? Uma concha, geralmente. E eles possuem duas anteninhas, vamos chamar de anteninhas, certo? Mas o nome correto, na verdade, ó, deixa eu procurar aqui, são tentáculos. O nome correto dessas anteninhas é tentáculos, certo? E que elas possuem função tátil. Elas conseguem localizar a lesma onde ela tá, ok? E eles possuem, galera, 3 tipos de respiração. Os gastrópodes, ainda estamos falando deles. Eles possuem 3 tipos de respiração. Pulmonar, ou seja, eles podem respirar oxigênio, gás oxigênio. Outro tipo de respiração que eles têm, branquial, ou seja, por isso que eles podem viver no mar ou em água doce. As lesmas, galera, os gastrópodes, a gente pode encontrar tanto em água salgada quanto em água doce. E eles também possuem um outro tipo de respiração, que é a respiração cutânea, ou seja, a respiração através da pele. Ok? Vamos lá. E outra coisa muito interessante de falar sobre esses animais é a questão da reprodução deles. Os gastrópodes, galera, são hermafroditas. Eles são hermafroditas. O que significa isso? A gente viu, não é, que um animal hermafrodita possui os 2 sistemas reprodutores no mesmo animal. Ou seja, eles possuem um sistema reprodutor feminino e masculino no mesmo corpo. Ok? E como acontece a fecundação desses animais, então? Acontece a fecundação interna, galera. A fecundação é interna. O desenvolvimento do embrião, do novo animalzinho, né, que vai nascer é interna, é no corpo do próprio animal, ok? Então, a circulação, a gente não vai falar de circulação, não é? A circulação é aberta, galera. A circulação desses animais é aberta, ou seja, o sangue desses animais, né, não percorre por veias, não. É circulação aberta, não fechada, ok? Então, falamos dos gastrópodes, agora vamos falar dos bivalves. Galera, os bivalves são exclusivamente aquáticos. Eles possuem apenas a respiração branquial, e isso é lógico, né? Porque se eles são exclusivamente aquáticos, isso significa que eles só respiram por brânquias e não por pulmões, né? Não respiram oxigênio. E eles são filtradores, galera. E a circulação é aberta. Muitas vezes vocês vão encontrar o nome circulação lacunar. Esse nome, galera, circulação lacunar, é a mesma coisa que circulação aberta, a mesma coisa, ok? E alguns exemplos: mariscos, ostras, mexilhões, não é? Que esses animais eles são muito conhecidos na culinária. Inclusive tem um prato que é a vieira, né? A vieira é um prato que é uma ostra, né? Que é na verdade, um bivalve, um animal marinho e muito apreciado. Esses animais realmente eles são mais conhecidos devido à culinária, à gastronomia. Ok? E agora vamos falar um pouquinho de cefalópodes. Bom, galera, vocês viram que na palavra gastrópode a gente tem a junção de gastro e podes. E isso é a junção de pés e intestino. E cefalópodes? E aí, vai ser a junção de quê?
Céfalo significa o quê? Céfalo, cabeça. Podes, pés, cefalópodes, ou seja, a cabeça é perto dos pés. E isso lembra o quê? Isso lembra polvo, isso lembra lula, não é? Está aqui o meu polvo desenhado, meu octopus, não é? Não está muito bem desenhado, mas enfim. Esses animais possuem a cabeça perto dos pés, que são as estruturas de locomoção. Esses animais, eles não são conhecidos por possuírem concha, não é? Na verdade, aqui eu acho que talvez, dificilmente, alguém tenha ouvido falar de um polvo que use uma concha. Mas existe, galera, existem alguns gastrópodes que possuem conchas, só que eles são grande minoria, ok? E eles são um pouco mais evoluídos do que todos os outros moluscos. Por quê? Primeiro, o sistema circulatório deles, galera, é fechado, ou seja, o sangue corre pelas veias, ok? Sistema circulatório fechado. Então, isso já é uma evolução. A respiração, galera, é branquial. Esses animais são exclusivamente da água, certo? Eles não podem respirar gás oxigênio, eles não têm pulmões, eles têm brânquias. Eles respiram por brânquias, ok? E outra coisa muito interessante, galera, sobre esses animais, os gastrópodes, né, que inclusive a lula e o polvo fazem parte deles, é que eles conseguem perceber imagens muito nítidas, galera. Eles têm uma percepção muito incrível e que inclusive os cientistas estudam bastante isso até hoje, porque eles têm uma percepção muito nítida, eles veem imagens de uma forma muito nítida. E a grande maioria não possuem conchas, como eu falei, não é? E outra coisa, eles possuem sexos separados, ok? Existem animais que possuem um sistema reprodutor masculino e existem outros animais que possuem um sistema reprodutor feminino. Isso ainda nos gastrópodes, nos cefalópodes, ok? Lembrando, certo? Então, eles possuem sexos separados, isso significa dizer que eles são dioicos. E isso é mais uma característica da evolução desses animais. Eles são bem mais evoluídos do que os demais moluscos. Ok, galera? Então, nosso conteúdo de hoje foi moluscos, né? Eu espero que dê para vocês entenderem, tenda para vocês entenderem, não é? As características principais desses animais. Hoje nós vamos fazer os exercícios, não é? Agora que a gente já estudou sobre anelídeos e sobre moluscos, agora sim vamos fazer os exercícios. E qualquer dúvida vocês podem me chamar, ok? Então eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.